Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a você, sua presença, sua participação, seus e-mails. Quero aqui, antes de mais nada, agradecer aos e-mails que vocês têm nos mandado. Quero agradecer muito ao Hospital de Base, Bauru, aqui de Bauru, que tem mandado as suas curiosidades. O Rotary Clube Bauru Norte também, meus amigos que mandaram um e-mail. Hoje o programa vai falar sobre cansaço e fadiga e como a acupuntura pode ajudar isso. Quem não sente um pouco de cansaço, você tem muita fadiga, está sempre cansado, sempre enfadonho, aquele cansaço físico, às vezes até psicológico. Para isso estamos aqui com a doutora Angélica Gusson, que é biomédica, especialista em acupuntura e empresária aqui em Bauru. Doutora, obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço, nossa Luiz. Parceira. Passou bem? Passei bem, tudo ótimo. Certinho. Quem faz acupuntura está sempre bem, professor? De modo geral, tá sempre Tá, bem. Né? Você acaba fazendo acupuntura em você? Consegue um pouco, doutora? Faço acupuntura em mim toda semana. Toda semana? Nossa, pra gente manter, né, manter A casa, energia. manter trabalho, manter, né, o círculo social, tem que fazer acupuntura, Tem que Luiz. fazer acupuntura, Tem que fazer né? acupuntura. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Doutora, a gente então falando aqui um pouco do cansaço, da fadiga, mas antes disso, eu quero que você explique um pouco sobre a acupuntura, né, e a medicina chinesa, por favor. Claro. Bom, a gente já até comentou a respeito disso em alguns programas, né? A acupuntura, ela está dentro da medicina tradicional chinesa, né? Então, o que é essa medicina? É uma tradição milenar que visa cuidar da saúde das pessoas, né? Perfeito. Nisso vai envolver as massagens, vão envolver fitoterapia, florais, acupuntura, né? Que acupuntura significa inserção de agulhas, né? Bacana. Hoje a gente já não tem só as inserções de agulha, a gente tem uso de equipamentos, né? Uso de outros tipos de material, mas de modo geral, né? A medicina tradicional chinesa, ela visa esse restaurar do equilíbrio da pessoa, né? Integrar o corpo, a mente, né? Porque, por exemplo, dentro da acupuntura, Luiz, quando uma pessoa fala assim, eu tenho enxaqueca, né? Claro que a gente vai tratar os sintomas, mas acontece que a gente vai tratar a pessoa. Tratar necessariamente a doença fica para segundo plano. A gente quer pensar na pessoa, né? Diferente, no conjunto, né? Para poder saber de onde vem aquele problema, né? Diferente de alguns ramos da medicina tradicional, né? Nossa, que vão ver especialidades, né? Então, por exemplo, vai ver só uma determinada parte do corpo, por exemplo, um otorrino, né? Vai ter aquela especialidade, um dentista tem aquela outra especialidade, o psicólogo, né? A acupuntura, não, a medicina tradicional chinesa não, ela enxerga a pessoa inteira. Muito bom. Doutora, na prática, então falando um pouquinho da clínica, né? Que a gente vê e observa, que muitas vezes você percebe, então, que tem muitas pessoas que sofrem daquele cansaço crônico. Isso mesmo. Né? Ela está sempre cansada, a pessoa está sempre com aquela fadiga, como a gente citou aqui. Como que a acupuntura vai ajudar essa pessoa que tem esse cansaço crônico, que é aquele que persiste? Isso, né? Esse cansaço crônico, ele começou por um cansaço mais agudo, um cansaço mais normal, né? Certo. Que ele foi vindo, aí a pessoa não percebeu os sinais que o corpo deu, né? E acabou se instalando, virou uma fadiga crônica. Então, dentro da acupuntura, a gente vai buscar saber por quê, da onde que vem esse cansaço, né? Porque pode ter uma série de causas, motivos, né? causas. Isso, uma série de motivos. Você acaba pesquisando isso também, doutora? Na anamnese com o paciente? Tem que pesquisar, porque, por exemplo, o tratamento para um cansaço relacionado ao trabalho é um tipo. Né? Um tratamento para um cansaço relacionado a uma doença, por exemplo, uma anemia, é um outro tipo. Entendi. Né? Então, dentro da acupuntura, a gente vai buscar colocar pontos, né? Para estimular a pessoa, mas assim, tem que saber de onde que vem esse cansaço. Bacana. Então, a acupuntura ela vai ajudar. Vai ajudar muito. Ela auxilia em tudo isso. Com certeza. Professora, a gente fala muito, doutora, assim, dentro das dores, né? As pessoas acabam perguntando para a gente,
né? Tenho certeza aí que o nosso telespectadora está se perguntando, nossa, eu tenho uma dor na perna, né? Essa dor na perna também está associada à fadiga? Pode e tá, junto com sim. isso e ela também pode ser tratada na acupuntura? Pode ser tratada. Eu tenho algumas pacientes, por exemplo, que elas sofrem de muito cansaço nas pernas, né? Então, por exemplo, tirando alguns tipos de problema, né, algumas patologias, por exemplo, má circulação, às vezes a pessoa não tem problema de má circulação, né? Isso eu ia perguntar. Não tem varizes, nada disso, mas ela tem aquele cansaço nas pernas, ela acorda cansada, né? Durante o dia vai melhorando um pouco, mas chega da tarde para a noite, as pernas incham, o pé incha. Isso é comum para quem trabalha né? até muito, né? Isso, fica muito tempo às vezes em pé, né? Ou sentado, né? Não tem aquela circulação de líquidos, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca pontos para a pessoa, faz o protocolo, né? Quando a gente fala coloca pontos, são alguns pontos que fazem parte de um protocolo de tratamento. E ele né? age aonde? Ele age na circulação, ele age no alívio do... Vai agir, por exemplo, no caso da questão das pernas, Isso. né? Para desobstruir os canais de energia, vai ajudar, por exemplo, a Alivia pessoa a dor, que fica, então. que retém muito líquido, né? Mulher retém muito líquido, homem também, mas mulher, de modo geral, retém bastante líquido. Então, a gente busca pontos para eliminar esse líquido. Então, é muito comum, por exemplo, numa sessão de acupuntura, a pessoa terminar, né? Principalmente se estiver fazendo para essa questão de líquido e querer ir ao banheiro. Acontece, eu vejo no consultório assim, é bem comum. Já é imediato. A pessoa, eu terminei, às vezes tem paciente que no meio já avisa, olha, eu vou precisar ir ao banheiro, então aí logo que eu tiro, a pessoa já vai ao banheiro. Doutora, eu estava lendo um pouco sobre a acupuntura, né, como sempre, e tem uma pergunta até que a gente já tá para fazer há algum tempo e eu até guardei e agora ela surgiu. Então, né? vamos lá. Que é a questão da herança dos pais, na questão da energia. Sim. Né? Eu fiquei um pouco em dúvida. É verdade que essa energia ela é herdada dos pais? Como que é? Como que isso funciona? Isso, ela é herdada dos pais. Então, por exemplo, essa energia a gente chama, dentro da acupuntura, ela é chamada de Jing. É uma energia que ela fica centralizada no rim. Então, por exemplo, uma pessoa que... vamos imaginar assim, vamos colocar assim uma situação. O ideal seria que os pais, ao quererem conceber um filho, tivessem ali em pleno estado de saúde, tanto física quanto mental. Certo. Por quê? No momento da concepção, a criança vai herdar a situação dos pais. Né? O que é esse herdar a situação? Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, pessoas herdando problemas genéticos, né, patologias genéticas, a gente também herda algumas coisas, alguns fatores emocionais que os pais têm naquele momento da concepção. Então, por exemplo, os pais, vamos imaginar uma situação hipotética, os pais brigaram, né? E fizeram as pazes e aí acabou concebendo uma criança. Certo. Né? Essa criança, dependendo da situação ali, de briga com os pais, se a mãe ficou magoada, se o pai ficou magoado, tem uma grande chance dessa criança herdar essa energia de mágoa, trazer essa energia para ela. Então, o ideal seria que, no momento da concepção, né, os pais estivessem bem equilibrados, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Mas o que a gente percebe, né, por exemplo, também é que as mães, quando vão falar sobre as crianças, né, criança que não dorme, criança que tem medo, né, vou pegar um exemplo aí da criança que tem medo. A gestação, às vezes, da mãe foi um pouco conturbada, a mãe tinha medo, né, então a mãe passou, às vezes, algum trauma durante a gestação, às vezes um cachorro lativo, ela se assustou, guardou, né, e isso ela vai trazer. Isso vai trazer. E isso acaba passando para a criança. E isso dá para desbloquear? A energia, essa energia vital que a gente vai perdendo durante a vida, ela não é reposta.
Então, por exemplo, como que a gente perde essa energia vital? Por exemplo, no caso das mulheres, né? Quando as mulheres têm partos, durante a menstruação, né? E tanto homem quanto mulher durante os atos sexuais. A gente também vai perdendo essa energia no desgaste evolutivo normal da vida, isso é comum. né? Mas, por exemplo, para a gente retomar essa energia não tem como. O que a gente pode fazer é equilibrar o rim, equilibrar essa energia guardada ali no rim, para ela não ficar se dissipando tão rápido. Não perdendo. Não perdendo, ela é como Bacana. se fosse uma poupança que a gente tem. Então, a gente tem essa poupança e tem que guardar, né? Cuidar bem e só usar essa poupança. É o nosso crédito, né? É o crédito. E usar essa poupança em momentos realmente em que a gente precisa. Entendi. Doutora, ainda na questão da fadiga, as doenças graves, eu posso desenvolver alguma doença grave devido a essa fadiga crônica? Pode sim. Por isso que é importante tratar. Isso, é importante tratar, porque, veja só, uma pessoa, por exemplo, que ela tem, já está num quadro de fadiga crônica aí há muito tempo, né? Porque a gente pode até dizer que a cronicidade, depois de 3 meses, né, que o problema está instalado, já ficou crônico, né? Então, chega às vezes pessoas para mim que já têm um cansaço assim bem exacerbado, 1, 2, 10 anos, que às vezes é a vida inteira da pessoa. Aquilo ela é faz, cansada, olha, faz parte dela. Faz parte. Né? Então, o que acontece? Quando essa pessoa tiver, por exemplo, uma doença, uma gripe, né? Assim, pode evoluir para uma pneumonia, pode evoluir então para pode complicar. Pode complicar muito, porque a imunidade da pessoa vai cair muito. Bacana. Doutora, a gente está indo para o intervalo, né? E você, quer saber um pouco mais sobre o que o cansaço e a fadiga pode causar? E ainda, como que o corpo dá sinais sobre tudo isso? De que maneira esse cansaço pode atacar, inclusive, o fígado? Você sabia disso? Você está com um problema hepático e não sabe. A gente vai para o intervalo e volta em instantes para responder essa e muitas outras perguntas. Um abraço e até daqui a pouco. Meu nome é Janete Pugliese, o curso que eu faço aqui na FIB é o de Biomedicina. Meu sonho de criança era atuar com educação física, porém eu conheci a área da estética, me apaixonei por ela, que também é uma das áreas de atuação na área da saúde, versus hoje, que eu atuo com estética, continuo atuando com saúde, e agora terminando, concluindo biomedicina, eu me sinto realizada profissionalmente. Porque ela é uma faculdade muito séria, ela é uma instituição extremamente comprometida com o conteúdo que é entregue. Então, quando eu decidi fazer a graduação de biomedicina, eu não pensei em outro curso, somente na FIB. Tudo hoje, dentro da atuação que nós saímos, que é a área de análises clínicas, não existe nada dentro da FIB do que é básico dentro de um laboratório que nós não tenhamos visto. O meu sentimento, a única palavra, né, eu estou terminando, concluindo biomedicina, e a única palavra que eu tenho em relação à FIB, à equipe, à minha coordenadora, aos professores que nos acompanharam, né, esses anos todos, a palavra que define o meu coração hoje, sem sombra de dúvidas, é gratidão. Eu sou FIB até o fim.
Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando do cansaço e da fadiga. Quem nunca teve cansaço, não se sente cansado? O problema é quando isso se torna crônico, ou seja, constante. Para isso estamos aqui com a nossa amiga, a doutora Angélica Gusson, biomédica, especialista em acupuntura, e ela está nos explicando como que isso pode ser melhorado ou às vezes até eliminado. Doutora Angélica, a gente falou um pouco aqui do cansaço crônico, da fadiga crônica. Eu quero saber o seguinte agora. Eu já ouvi dizer, falaram, e a gente vê muitas notícias hepáticas, ou seja, ligadas ao fígado. O que é esse cansaço pode estar relacionado? Como que isso ocorre? Dentro da acupuntura, cada órgão é responsável por uma função. Perfeito. Então, por exemplo, o estômago e o baço pâncreas, né? Então, aí no caso são 3, né? Porque a gente tem órgãos e vísceras, né? Então, a gente pega um outro programa para falar sobre isso. O importante é a gente saber o quê? Nesse momento, cada órgão é responsável por um tipo de emoção e um tipo de atividade dentro do corpo. Então, por exemplo, o estômago, junto com o baço e o pâncreas, é responsável pelo elemento terra e também por sensações de preocupação excessiva, pensamento excessivo, né? Relações com doce, enfim. O fígado, né? Um outro órgão relacionado a estresse, relacionado a músculos, relacionado a tendões, articulações. Então, pensando aí, né, no exemplo do fígado. Quando a gente tem um excesso de trabalho, né? O que acontece? Um excesso de trabalho físico mesmo, né? Perfeito. A gente acaba acumulando esse excesso no fígado porque ele justamente cuida dos tendões, entendi. das articulações. E aí ele vai dos sofrer músculos. com isso. Isso, ele vai sobrecarregar. Que coisa, a gente nem imagina, ele sofre, né? Isso, fora as outras coisas do dia a dia, né? Que a gente sabe que o fígado é responsável por metabolizar álcool, metabolizar medicamentos, né? Então, enfim, cada vez que uma pessoa tem uma dor e consome uma quantidade grande de medicamento, olha lá o fígado sofrendo. Ele né? metaboliza tudo isso. Metaboliza tudo isso. Então, assim, ainda que a gente não queira acreditar, isso existe, né? Está acontecendo Independente agora de acreditar no meu corpo. ou não, ele acontece. Existe, está acontecendo, né? Então, é por isso que, às vezes, o fígado fica muito sobrecarregado quando uma pessoa está muito cansada. Perfeito. Tem outros fatores também, mas o mais, assim, importante para a gente pensar nesse momento é isso. Então, você veja, né, doutor? A gente aqui no programa Vida e Saúde, a nossa função é trabalhar com prevenção, mas também, claro, citar todas as características de saúde, patologias. E a gente quer e traz sempre essas vertentes, esses sinais, onde a pessoa vai buscar essa qualidade de vida, não só na ausência de doença, mas também, né, nas características emocionais. E esse cansaço, muitas vezes a gente não tem noção do tanto e o quanto está prejudicando ou já prejudicou a saúde dos órgãos. Os já órgãos comprometeu vitais, todo o funcionamento, né? Isso mesmo. E o corpo, ele dá alguns sinais, ele dá alguns alertas, porque eu vou dar um exemplo, na nossa área da biomedicina, quando a gente faz algum exame, tem os valores de referência. Isso. E o próprio aparelho, ele dá o que a gente chama de flag, que é os alertas, né? Verdade. E o nosso corpo, doutora, ele dá alerta, ele também dá sinal de que algo não vai bem? Oh, com certeza. O corpo dá muitos alertas. Muito. Né? A gente aqui não flags. sabe interpretar ou não presta atenção. Isso né? mesmo. Né? Então, a gente não presta atenção. Porque lá no início, né, quando eu falei que a acupuntura, a medicina tradicional chinesa trata a pessoa, né, o que é isso? É observar. Né? Então, quando a gente se conhece ou quando a gente conhece o outro, né? Então, por exemplo, imaginar aí um casal, né? O casal se conhece porque eles têm uma intimidade, né? Certo. Então, eles sabem se o que aborreceu, né? Dependendo até do jeito de olhar da pessoa, a gente já sabe se pode conversar, se não pode. Isso é não verdade. É verdade? O jeito que a mulher olhou, você já fica na esperto. esposa. Se tiver no TPM, Deus o livre, né? melhor perguntar. Melhor perguntar. Então, de toda forma, o corpo dá sinais, Exato. né? Então, por exemplo, no caso aí do cansaço, né? Então, a pessoa, ela não conseguiu, porque a gente às vezes imagina que a pessoa muito cansada,
ela vai querer dormir. E às vezes não, às vezes ela perde o sono. Às vezes um cansaço crônico faz a pessoa perder o sono. Então, por exemplo, Ela está tão cansada, já aconteceu isso comigo. Dormir, não a pessoa consegue. está tão cansada, passou lá 18 horas, Isso. parece que, né, e você fala, nossa, eu vou desmaiar. Aí você deita. E não consegue. Isso acontece com muitas pessoas, Acontece. verdade. Então o corpo vai dando sinais. Então, por Entendi. exemplo, uma manchinha que apareceu e você não tinha, né? De repente, né? Isso de repente. Uma dor de cabeça, né? Então a gente precisa estar alerta, a gente precisa observar, se conhecer, né? E Legal. saber que aquilo não é normal. A questão do acúmulo de líquidos, né? Eu sempre falo bastante, inclusive em outros programas aqui, até com farmacêuticos, biomédicos. A questão do acúmulo de líquido, para mim, doutor, ela é um sinal muito importante, eu ainda falo do exame de urina às vezes, né? Que ele demonstra, ele é uma triagem para mostrar algumas coisas. Na questão do acúmulo de líquidos, o que a fadiga está relacionado a isso, doutora? Assim, você falou do exame de urina, Isso. né? Por exemplo, tem uma pergunta dentro do questionário, né, da anamnese, que a gente pergunta como são as fezes e como é a urina. Porque é muito importante a gente saber, né? Por exemplo, aquele líquido turvo, mal cheiroso, né, que persiste durante o dia, é um sinal de patologia que precisa ser tratada, de uma infecção, né? por Isso. exemplo. Então, para a acupuntura é um sinal de calor, excesso de calor dentro do corpo, né? Esse calor é o corpo lutando contra alguma coisa, né? Em geral, uma infecção mesmo, né? Então, por exemplo, o corpo, ele vai dando sinais nessa questão aí dos líquidos, certo. né? A gente, quando a pessoa tem muito líquido orgânico acumulado, né, a gente chama, e esse líquido vai acabando dando sensação de peso na pessoa, vai dificultando a vida, a gente chama isso de fleuma. A fleuma é o líquido que foi endurecendo, que foi se tornando mais viscoso. Ele não conseguiu ser liberado. E não conseguiu. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu tenho dor aqui na perna. Então, às vezes, ela tem um excesso ali, uma estagnação de energia, inclusive pode ser até de líquido ali. E aí você vem e libera esse líquido? Isso, é isso que a Eu fiz assim o símbolo é isso mesmo. da agulhinha, porque às vezes você vai naquele ponto isso. e ela consegue eliminar. Isso, e isso vai melhorar a saúde dela. A gente tem pontos, por exemplo, na acupuntura chamado ponto Zashi, que são esses pontos que são, por exemplo, a pessoa tem uma dor, eu tenho um problema naquela determinada região, é ali que a gente vai. Fora isso, tem os outros pontos que vão estimular o cérebro, né, para poder fazer essa vascularização, né, fazer o sistema endócrino funcionar direitinho. Bacana. Né? Doutora, a gente falou, eu já falei aqui em outros programas, eu trabalho com isso também, né? Com o sono. E assim, o sono, ele influencia o cansaço? Nossa. Ou melhor dizendo, eu vou até inverter a pergunta, a falta do sono, né? Porque eu conheço muitas pessoas que deitam cansadas e acordam mais cansadas ainda. Você também conhece? Conhece? Conheço. E a acupuntura vai ajudar isso, além dela não estar conseguindo metabolizar tudo isso, ela vai acordar mais cansada ainda. Ah, sim. Por exemplo, a pessoa que não dorme, ela não consegue recarregar a bateria, né? A gente até comentou, tem um programa sobre insônia, né? Isso, falamos bastante. A gente falou bastante. bastante sobre isso. A pessoa que não dorme, ela não recarrega a bateria. E a pessoa que tem um cansaço crônico, ela não consegue dormir. Então, percebe que fica um círculo vicioso? Ela não dorme né? bem, Ela não consegue dormir, fica Isso. cansada, não dorme Aí bem. ela tenta, né, às vezes fazer alguma, já que ela está acordada, ela tenta fazer alguma coisa, fica mais cansada, né? Então, o ideal para uma pessoa assim é fazer acupuntura, dizer para o acupunturista tudo o que está acontecendo com ela, por que ela não está dormindo, com que frequência ela não está dormindo, né? Porque o tratamento, por exemplo, para uma pessoa que dorme e acorda várias vezes é uma pessoa que então demora você vai para dormir investigar é tudo isso. outro, Bacana. né? Tá. Então tem a ver sim, com certeza. Doutora, a gente está quase chegando ao final, a gente tem mais uma ou duas perguntas aqui, mas os principais motivos da fadiga? São vários. O sono é um deles? O sono é um deles.
por exemplo, uma constituição fraca, né? O que seria essa constituição fraca? Uma pessoa fraca mesmo, fraca de energia, né? Ela teve uma concepção aí prejudicada, como eu disse no início, então ela tem uma constituição fraca, né? Fraca também fisicamente, né? Por exemplo, excesso de trabalho também pode causar, né? Fui num curso essa semana, calhou, coincidentemente, né? Felizmente também, que a pessoa comentou sobre o excesso de trabalho, né? Às vezes a pessoa acaba se excedendo no trabalho para fugir de outras coisas, né? Também, é uma fuga. Uma fuga, e isso vai causar um cansaço desnecessário na pessoa, né? Perfeito. Então a gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Tem que trabalhar, mas também tem que descansar. Bacana. Doutora, aí eu peço, né, para você fazer aí através dessa pergunta também a mensagem final, né? Por que então fazer acupuntura? Por que a acupuntura é a melhor opção? Eu já teria uns 10 motivos, né? Mas a doutora é especialista, por favor, né? Por que fazer acupuntura é a melhor opção? Bom, fazer acupuntura é a melhor opção porque a acupuntura vai tratar a pessoa, né? Como eu disse, vai tratar a pessoa por inteiro, então a gente vai investigar o que está acontecendo, né? A acupuntura não causa efeito colateral nenhum, né? Como a gente já disse aqui outras vezes. É possível tratar criança, é possível tratar jovem, adolescente, adulto, idoso, gestante, sem problema nenhum, né? Então, por que não fazer um tratamento que você só vai ter benefício? Né? Claro que algumas pessoas vão responder mais rápido, outras pessoas vão responder mais lentamente, mas não existe pessoa que não tenha tido nenhum tipo de benefício fazendo acupuntura. Né? A gente conversa com os colegas a respeito disso também, às vezes tem um outro caso mais sempre difícil. Acrescenta, né? Isso, mas fazer acupuntura é ter qualidade de vida. Bacana. Doutora, obrigado pela presença, pela participação, Luiz, mais uma vez. Por atender sempre os nossos pedidos. É um prazer né? para mim. Falando desse assunto fantástico que é a acupuntura, que agrega muita qualidade de vida para as pessoas, no alívio da dor e também da prevenção e principalmente trazendo inúmeros benefícios que nós já citamos aqui, né, durante todos os programas, tá bom? Muito obrigado. Eu é que agradeço. A você também, muito obrigado pela presença, pela participação. Lembrando do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br e, é claro, o nosso portal de saúde, www.biomedicosaude.com.br. Biomédico Saúde, praticando qualidade de vida, uma boa vida a todos. Um grande abraço.